E bom dia. Obrigado por terem se privado do sol, manifestação de fidelidade evidente. E o agradecimento é tanto mais efusivo que o tema é complexo. O tempo é, de fato, um dos piores enroscos que nós teremos por enfrentar. Afinal de contas, quando você vai falar de beleza, tem sempre a Natália do Vale para dar como exemplo. Na hora de falar do tempo, o nível de abstração sobe e isso é óbvio. Mas é aí que a gente observa o talento docente. E é isso que me atemoriza. Então vamos direto ao assunto. Eu começo mostrando que a preocupação com o tempo ela é mais antiga que a filosofia. E como temos feito, vamos mostrar que o tempo já é uma preocupação da mitologia. Espécie de saber que, como sabem, antecedeu o pensamento filosófico. E lá na Teogonia, vocês se lembrarão que o primeiro Deus que se apresenta, não é que surja porque são eternos, é caos. Caos é precipício, é queda. E não é queda que termine, caos é queda sem fim. Então, é claro, eu espero que perceba, nessa primeira geração de deuses, nenhum deles é representável por uma figura humana. A gente está acostumado a fazer essa representação que nos facilita muito. Mas caos não é possível. Caos é um precipício sem fim. E é sem luz, e é sem calor, e é úmido, viscoso, é medonho o caos, né? Assim, a representação... Eu devo lhes confessar que quando aquele avião da Air France caiu ali perto do Rio Grande do Norte, aquilo me impressionou muito, porque eu já fiz esse caminho muitas vezes, né? E eu fiquei... Agora já se sabe que isso levou 11 minutos para cair. E eu tenho a impressão que caos é um pouco isso, viu? Ainda mais no escuro. Só que o avião em algum momento caiu no mar. No caos isso não acontece. O segundo Deus que se apresenta é Gaia. E o que é que Gaia nos fornece nessa representação? Gaia nos fornece um chão. Então, se antes a gente só caía, com Gaia, agora a gente se espatifa caindo. Gaia é o fim da queda, propriamente, né? Mas, de qualquer maneira, se tem esse aspecto negativo, o aspecto positivo de Gaia é que Gaia é um lugar onde podemos estar, propriamente. Gaia é um lugar onde podemos nos apoiar, onde podemos pisar. Então, de certa forma, existe com Gaia uma preocupação de dar alguma estabilidade à existência, né? Um lugar onde pisar. Eu não sei se eu vou insistir nisso toda vez eu falo, mas nunca é demais. Quando você estuda mitologia, não é para saber sobre os deuses que, obviamente, ou supostamente nunca existiram desse jeito. Mas é para entender como é que as pessoas viajavam, o imaginário das pessoas naquela época, né? E é claro que, para compensar um Deus em queda livre, nada melhor do que um chão. Então, me parece muito normal que Gaia tenha surgido depois do caos, né? Porque Gaia, de certa forma, interrompe uma queda angustiante. Essa é a ideia. Bom, o terceiro Deus que se apresenta é Tártaro, e Tártaro são os grotões de Gaia.
Alguns equiparam ao inferno, eu acho lamentável, porque quando você pensa em inferno, você pensa em fogo, em incêndio. E Tártaro é o contrário, é úmido, é viscoso, é lúgubre. Eu acho que lembra muito mais caverna, esses caras que gostam de entrar em caverna, debaixo do mar, essas coisas e tal. É um pouco isso. E a descrição é clara, né? O mesmo tempo que um objeto leva para cair, da onde quer que ele esteja em Gaia, é o tempo que levará para chegar de Gaia a Tártaro. E não é para você calcular usando a equação de Torricelli quanto é. É para você imaginar que é longe Tártaro, é longe, é nos grotões de Gaia. Então eu não sei se você percebeu, mas esses 3 primeiros deuses, eles não são propriamente felizes, né? Por enquanto, esses 3 deuses revelam uma concepção da existência lúgubre. E é o 4º deus que vai começar a dar alguma graça à vida, que é Eros, que é a energia vital, aquilo que permite a tudo que vive viver, propriamente, né? É a energia da planta, a energia do animal, é a energia do homem. Eros é propriamente aquilo que mantém as coisas vivas vivendo, aquilo que permite a que as coisas vivas possam viver. Bom, esses 4 são os primeiros deuses, e aí, logo em seguida, aparece o nosso amigo Urano, né? Os romanos denominavam esse de Netuno. É muito interessante, né? Porque existe um certo paralelismo entre a mitologia grega, né? E os deuses romanos. Mas, por enquanto, fiquemos com os gregos. E Urano, ele surge na mitologia como uma espécie de membrana que cobre Gaia. O verbo cobrir, ele é muito usado na veterinária para indicar o coito entre animais. O macho cobre a fêmea. Essa é mesmo a ideia aqui. Urano cobre Gaia e a fornica ininterruptamente. Não sei se me entende. É uma cópula. E como os deuses são eternos, de certa maneira, tudo na divindade é eternidade, então Urano não está muito disposto a sair dali. Ele parece confortável ali. E Gaia menos. Gaia ia, de certa forma, engravidando e dando à luz de Urano, mas não podia parir, porque não tinha para onde parir. Então, na verdade, Gaia paria para dentro, o que é um paradoxo. E tudo que Gaia paria ficava dentro dela, nos seus grotões propriamente. E isso era muito desconfortável para Gaia e para quem Gaia paria. Até que um dos seus filhos resolveu dar a Gaia um descanso. Armou um esquema, e eu algum dia já me dispus a passar uma tarde falando sobre deuses, e já fiz isso com amigos, e fomos até às 3 da manhã, eles bebendo cerveja e eu iogurte. E à medida que eu fui falando, eles foram entendendo cada vez melhor o meu relato. Impressionante. Eu fui melhorando a minha competência didática. No final, estavam todos dormindo e eu diarreico. Mas, e todos os exemplos têm nitidamente a ver com a vida, e o que aconteceu foi que, no final das contas, um dos filhos decidiu capar Urano, né? E conseguiu. Tem até um relato lindo que quem pega o pênis latejante e espumante de Urano e joga no mar, acaba fazendo com que esse esperma, junto com a água do mar, dessa junção surja a Afrodite. É muito interessante, é muito interessante. Porém, nós não temos tempo para isso. O que aconteceu quando caparam Urano? Urano sentiu dor. E você deve imaginar, para um sujeito copular com a Terra,
ele não devia ter, esse negócio de capa, você pode imaginar as proporções de tudo, né? Então, Urano sentiu o baque, e ele levanta de cima de Gaia, e levanta com tudo, e vai parar aonde ele está. E aonde é que Urano está até hoje? No céu. Por isso, né? Urano é o céu, né? E você vai dizer, professor, quer dizer que antes o céu não era no céu? Não, né? Foi graças a essa astúcia, foi graças a essa amputação peniana, que Urano foi parar onde ele está. E hoje o céu é lugar de anjinhos. Você percebeu que a coisa mudou, né? Tudo que não trepa mais vai se abrigar, né? Aonde lhe é familiar, propriamente. Essa é um pouco a ideia. E o que aconteceu a hora que Urano vai parar onde ele está? Abre-se um delta E, um espaço entre Gaia e Urano, que é o espaço. E na hora que surge o espaço, surge a primeira condição material para a vida por cima de Gaia, propriamente. E essa vida por cima de Gaia passará a ser habitada por mortais. E dentro dessa perspectiva surge, junto com o espaço, o tempo. O tempo que é a condição, né? A condição, o quadro material de possibilidade de uma vida finita, que é a nossa. Portanto, o que somos? Somos, de certa forma, o resultado da amputação de Urano, né? Porque ele criou as possibilidades de uma vida na finitude, no tempo e no espaço. Ora, quem foi o artífice? Foi um dos filhos de Gaia, Cronos. Esse que depois virou cronômetro. Esse que depois virou cronologia, né? Esse depois virou cronograma. É mesmo o deus do tempo, Cronos. Graças a Cronos, a vida finita foi possível. Surge a temporalidade. Graças a Cronos, Gaia se libertou de Urano. E a libertação de Gaia frente a Urano é a origem mitológica do nosso assunto. Espetacularmente introduzido nesses primeiros minutos de fala. Bem, a mitologia abre espaço e o que é que ela nos ensina? Professor, o que eu tiro daí de útil? Tirando a possibilidade de falar de deuses e passar por erudito. O que você tira daí é que na concepção e no imaginário da época, as pessoas já tinham uma noção de uma certa dualidade. A dualidade entre o que é eterno, antes de Cronos, e o que é temporal, depois de Cronos. Em outras palavras, já na mitologia encontramos, digamos, a plataforma, o paradigma fundamental de todo o pensamento filosófico sobre o tempo, a saber, o tempo é muito mais definível negativa do que positivamente. O tempo, no fundo, é o que não é eternidade, né? A definição de tempo é em grande medida tautológica, né? Por quê? Porque o eterno, eu tenho uma ideia do que seja, o tempo é muito mais difícil, mas meus problemas acabaram, é tempo aquilo que não é eternidade. Então, eis aí o primeiro passo, um passo fundador e um passo que, de certa forma, vai ser muito respeitado pelos filósofos até hoje, propriamente. Bem, comecemos onde a gente sempre começa e vamos começar com Platão. Venha comigo, a trajetória é longa, são muitos os degraus e eu espero que você tenha distintas concepções de tempo para sair daqui tão confuso quanto costuma sair normalmente. O que é que dirá Platão sobre o tempo? Ora, muito rapidamente, isso é muito coerente com o platonismo de uma maneira geral. O que nós já aprendemos de Platão? Vocês já são doutores nisso. Platão é um dualista. Existem, portanto, dois mundos, num primeiro momento,
o mundo das coisas sensíveis, que está dentro da caverna, que tem sombras, e essas sombras são transitórias, fugazes, ilusórias. E por quê? Porque dentro da caverna não há nenhum tipo de realidade, dado que a realidade é constituída por seres, e os seres não podem mudar para poderem continuar sendo, e dentro da caverna o que você tem é trânsito, é fugacidade, o ser deixa de ser, portanto não pode ser ser. Então a caverna é um espaço de ilusões, e tudo que percebemos pelos sentidos é ilusório, nada tem a ver com a verdadeira realidade, porque a verdadeira realidade é acessível pelas ideias, é acessível pela razão. A verdadeira realidade, obviamente, está fora da caverna, e essa é eterna, não muda nunca. Esse é o primeiro passo. Então eu acho que você percebeu que Platão, de certa forma, respeita o ensinamento mitológico, não é? Existem dois mundos, um é o da eternidade, dois, o segundo mundo, onde nós nos encontramos, é o da finitude, é o da fugacidade, é o da transitoriedade, e Platão não dá margem a dúvidas, ele estabelece uma hierarquia entre os dois mundos. O mundo em que nos encontramos é um mundo lamentável, um mundo de erros, de ilusões, de decepções, de frustrações, um mundo equivocado, e o mundo das ideias, acessível pela razão, que não é para todo mundo, que é para quem busca na alma as verdadeiras verdades. Esse mundo é um mundo de eternidades, e portanto esse é o melhor dos mundos. Portanto, a temporalidade para Platão, pelo menos no que diz respeito à questão dos dois mundos, é profundamente negativa. Ponto. A segunda perspectiva de Platão é que não é só o mundo que é dois, nós também somos dois. Uma espécie de tradução rigorosa do mundo. Somos dois por quê? Porque somos corpo e somos alma. Nosso corpo está inscrito na temporalidade. O nosso corpo está inscrito na caverna. O nosso corpo é estritamente familiarizado com as ilusões, com as imagens, com as sombras, com o que é fugaz, com o que é transitório. Porque ele também é assim. Nosso corpo temporal reconhece o que é temporal, dialoga com o que é temporal, deseja o que é transitório, fugaz, pequeno, inverídico, ilusório e assim por diante. Portanto, eis aí nosso corpo, afinado com um mundo inferior, corpo que atrapalha, âncora, saco de batata, peso morto, que nos atrapalha para viver, temporalidade mesquinha. E somos também revestidos e constituídos de alma. Essa alma é uma espécie de fragmento da inteligência universal. Essa alma é um fragmento do mundo das ideias. Essa alma é o instrumento de que dispomos para aceder ao que importa. Essa alma é eterna, portanto, naturalmente familiarizada com o que é eterno. Essa alma dialoga com o que é permanente, com o que é verdadeiro e indiscutivelmente verdadeiro. Essa alma dialoga com os seus primos, né? Essa alma dialoga com o que lhe é estritamente correspondente à eternidade. Então veja só que curioso, é que nós, veja por que você é esquisito. Porque nós somos o único ente vivente da história do universo que tem temporalidade e eternidade em nós. Então, se você perguntar, para Platão, professor, nós somos temporais? Não só. Para Platão, professor, nós somos eternos? Não só. Então, para Platão, o que somos? Uma improbabilidade, né? Uma mistura aberrante entre um corpo atrapalhado, sensorial, transitório e finito, que nos aproxima da animalidade, e uma alma eterna, viçosa, linda, perfeita e bem acabada, que nos aproxima da eternidade. Somos, então, uma confusão, um encontro indesejado, um erro, um lamento, e que, felizmente, só dura o tempo que dura o corpo. Portanto, a nossa temporalidade, como é normal, termina. A nossa eternidade, como é normal, não termina. Razão pela qual, eis aí, a nossa perspectiva e a nossa sina. Ter que aguentar uma dualidade eterno-temporal que durará o tempo que a nossa vida durar. Nossa! Melhor ainda que ontem. Espetacular. Não é? Porque é absolutamente sintético, né? Acho que você entendeu
Ele falou, professor, o senhor que gostaria de resumir ainda mais, gostaria de resumir. A nossa vida, ela não é nem boa nem ruim. Ela tem uma parte boa e uma parte ruim. Qual é a parte ruim? A temporal. Qual é a parte boa? A eterna. Quem vive bem? Aquele que pende para o eterno. Quem vive mal? Aquele que pende para o temporal. A maioria das pessoas vive no temporal. E Platão vive no eterno. Pronto. Eu sou bom, vocês são ruins. Porque eu entendi qual é a da vida e vocês não só não entenderam, como o que é mais incrível, não entenderão nunca. Não adianta, velho. Você não é do ramo, entendeu? Você não é do ramo, né? Platão é um aristocrata. Não adianta dar educação para o povo. Isso é uma perda, está jogando dinheiro no lixo, velho. Você olha para o cara, você já sabe, não é do ramo, dá uma enxada para ele, manda ele carpir, ele vai se dar melhor lá. Filósofo é 2 ou 3. Isso é só ele olhar para você que você já sabe se ele é do ramo ou se não é. Bom, você vai dizer, nossa, mas isso é super politicamente incorreto. Pois é, né? Mas vai numa escola e dá uma olhada nos alunos, é super politicamente incorreto, mas tem um tostãozinho assim de pertinência, viu? Os homens são muito heterogeneamente competentes para pensar, e isso desde cedo se percebe, por mais que seja pouco cristão. Platão deixou Aristóteles, e o pensamento de Aristóteles sobre o tempo é, digamos, mais conhecido que o de Platão. Então agora eu peço que cerrem fileiras comigo, porque nós vamos entrar no que tem de mais difícil. Aristóteles é um dos Everestes da filosofia, né? Junto com Kant. O que eu quero dizer com isso? É o que tem de mais difícil para alcançar, o que tem de mais grandioso para compreender. Então, venha comigo, não é simples. A reflexão de Aristóteles sobre o tempo, você encontra tanto na física quanto na metafísica. São obras complicadíssimas, já me dediquei a elas em tempo de devaneio. Posso lhes garantir que hoje, entre os colegas, quem se dedica a essas obras, se dedica só a essas obras. Então, se você é especialista na física de Aristóteles, você não faz mais nada na vida, a não ser estudar isso. E o que é pior, sem nenhuma garantia de entender o que ele quis dizer com aquilo, né? Então, é um pouco isso, né? Então, há congressos sobre a física de Aristóteles e sem nenhum tipo de concordância entre os congressistas. Então, nós vamos começar pela metafísica de Aristóteles, livro 1. Eu até conto uma piadinha que eu não contei ontem, mas lá nos idos de rebeldia, tive aula 1 ano sobre a física de Aristóteles, né? E o professor que me deu aula era um argentino, né? Mundialmente conhecido por ser um especialista na física de Aristóteles. E um dia ele comentou de um trabalho dele internacional e pediu para que lessem. Então eu fui até a biblioteca e na biblioteca eu encontrei os tomos 4, 5 e 6. Peguei e fui na aula e perguntei, professor, o senhor, desculpa, mas estão faltando os 3 primeiros tomos. Eu estou com o 4, 5 e 6. E o professor me disse, não falta nada. Então tá. Sabe aquela coisa, em filosofia, assim, o respeito reverencial pelo mestre é maior do que em outros lugares. Você pode tomar uma chinelada a qualquer momento, você não sabe nem de onde veio. Fiquei quieto, ele olhou para mim, eu estava meio estranho, ele pegou e falou, ou o senhor é daqueles escravizado pela necessidade de começar pelo 1? Então, eu não sei se você percebeu, mas assim, esse tipo de vida deixa sequelas graves. Eu falei, até hoje, mas agora já me libertei. Sua obra é emancipadora, professor. Muito obrigado. Muito bem. Acabou virando
orientador de mestrado e doutorado do meu parceiro Arthur, que escreveu aí A Vida que Vale a Pena, é o orientador dele. Não é por acaso que o Arthur acabou trilhando o caminho que trilhou. Então as pessoas de fato vão se apartando do convencional por conta desse tipo de leitura. Só para dizer que não é fácil. Na Metafísica de Aristóteles, livro 1, você tem uma reflexão absolutamente consagrada na história do pensamento. E qual é a reflexão? Diz Aristóteles, existe um ser supremo. Esse ser supremo é a inteligência que ordenou o mundo. Então, eu espero que você perceba, o ser supremo para Aristóteles não é o mundo, é a inteligência que ordena o mundo. Em outras palavras, Aristóteles está convencido de que o Deus é o Deus da inteligência do joelho. Ou seja, você tem de um lado o joelho e de outro lado você tem a inteligência do joelho. O que é a inteligência do joelho? É a inteligência que, de certa forma, alinhou o joelho ser uma dobradiça com o papel do joelho de dobrar. Não foi o homem que fez. E, portanto, existe uma inteligência que transcende ao homem. E, portanto, essa inteligência é a inteligência do universo, que não se confunde com o universo ele mesmo, mas que, de certa forma, garante ao universo a sua complementaridade funcional perfeita. Ótimo. Esse ser supremo é eterno, propriamente. Esse ser supremo é eterno, esse ser supremo não muda, portanto, na convicção aristotélica mais profunda, a inteligência que ordena o universo sempre existiu. E, naturalmente, posso lhes garantir, isto é uma herança clara do pensamento mitológico, porque, como já dissemos, foi Zeus que pôs ordem no universo. Então, existe um ser supremo, né? Que de certa forma ordena o mundo, e o mundo é do jeito que é do único jeito que poderia ser. Ele é perfeito na concepção aristotélica, graças a esse ser supremo, inteligência, que assim tudo pôde, de certa forma, garantir. Ora, e o resto? Então, esse é o problema. E o joelho ele mesmo? O joelho ele mesmo não é ser, é ente. É ente. E aí você resolveu um problema. Porque se o joelho se deteriora, ele deixa de ser. O que deixa de ser não pode ser, porque o que deixa de ser não é, e o que não é, não pode ser. Então o joelho não é ser, não é. O que é a inteligência que, de certa forma, garantiu a dobradiça do joelho. Portanto, a inteligência do joelho é, o joelho não é ente. E o joelho está inscrito numa temporalidade dos entes. Então, de vez em quando eu falo aqui ente, né? É um ente isso, é um ente aquilo. Isso vem desde Aristóteles. O que é o ente? É o ser que não é. Mas, de certa maneira, existe na temporalidade e, portanto, se transforma, se deteriora, deixa de existir e morre. Então, veja só, de um lado você tem inteligência eterna do mundo, de outro lado você tem mundo que não é, mas é ente e, de certa forma, desaparece, sem desaparecer a inteligência que o fez ser como é. O senhor está me angustiando, eu estou fazendo o melhor que eu posso, já é um esforço espetacular, e se você não gostou, vá ler a Metafísica de Aristóteles, para você me aplaudir aonde você estiver, né? Tá certo? É esse o problema. Então, eu espero que você tenha entendido a diferença. O ser descola do ente. Por que eu vou insistir nisso? Porque vai chegar o dia que eu vou chegar aqui, nesse lugar, e vou falar de Heidegger, né? E Heidegger, que é o maior pensador do século XX, né? Heidegger ele parte do primeiro degrau da obra de Heidegger, é o que ele chama de diferença ontológica. E o que é a diferença ontológica de Heidegger? É a diferença entre o ser e o ente, né? O ente é o copo, o ente é o livro, o ente sou eu, o ente é a câmera, o microfone, e o que é o ser? É isso e não é nada disso. O ser é o que garante ao ente, de certa forma, existir. O ser é o fato do ente existir, mas não é o ente. Então, é preciso que você consiga fazer essa diferença, né? De certa forma, o ser é o que permite ao ente ser ente, mas não é o ente. Porque todo ente tem alguma
parcela e alguma participação no ser, mas não pode ser o ser, por quê? Porque o ser, para ser, não pode deixar de ser. Portanto, o ser é coisa de eternidade, o ente é coisa de temporalidade. Eu acho que você percebeu, de certa maneira, eu não consigo entender um sem o outro. Essa é a ideia de Aristóteles. Eu não consigo entender o eterno senão a partir do temporal, e eu não consigo entender o temporal senão a partir do eterno. Um é referência para o outro. Então, não adianta vir querer que eu fale sobre o tempo sem ter muito claro aquilo que pode não ser tempo. Eu vou mais longe. Se não houver nada eterno, não tem o temporal. Essa é a ideia. Porque a categoria de temporalidade só faz sentido como oposição à eternidade. Se não houver eternidade, não há temporalidade. Do mesmo jeito que se não houver essência, não há aparência. A aparência só existe pelo fato de se supor a existência de essências. Então são categorias que só existem ancoradas no seu contrário, a categorias reflexivas, propriamente. Da mesma maneira que não existe o norte sem o sul. Não existe norte, ponto. Existe o norte porque ele é o contrário do sul. Então, existe o tempo porque ele é o contrário da eternidade. Sem a eternidade não há tempo. Ah, professor, nada é eterno, então nada é temporal também. Tudo só é. Ficou claro? Agora sim. A partir daqui eu baixo a guarda, né? Então, bom, essa é a primeira reflexão da metafísica, magnífica, vai lá, livro 1. Livro 1 da metafísica, pega bem pra caramba. Pega um livro usado, não compra novo, que não pega bem, pega quanto mais velho melhor, páginas caindo ainda melhor, entendeu? Metafísica de Aristóteles, vá para uma praia, tipo Guarapari, Búzios, etc., pega uma coisa na praia e tal, tira uma lapiseira, uma régua e tal, e começa a anotar do lado da metafísica de Aristóteles. Isso vai produzir um furor na... Outro dia, saindo aqui, alguém me perguntou: o senhor faz todas essas coisas que o senhor sugere fazer? Evidentemente que não. Eu peço para você fazer primeiro como uma espécie de balão de ensaio. Se der certo, eu faço, mas não sei. A segunda ideia é a da física, livro 4. E aqui, Aristóteles chega no seu ponto mais difícil. É a constatação de que a reflexão sobre a temporalidade é uma reflexão aporética. Não se desespere, aporia, já falamos disso, quer dizer uma reflexão que não tem saída. Ou seja, batemos no muro e não tem como sair. Não tenho solução para o problema. Pensei e não cheguei a conclusão nenhuma. Né? Eu fiquei num beco sem saída, numa sinuca de bico, aporia. Então, é claro, eu queria fazer uma observação importante aqui. Se no mundo contemporâneo a aporia é sinal de falta de eficácia e incompetência, porque no mundo contemporâneo a gente aplaude o cara que dá soluções. No mundo contemporâneo, no mundo dos negócios, no mundo das corporações, eu cheguei numa aporia. Então o senhor está demitido, né? Eu queria uma solução, não uma aporia. No mundo da filosofia é um pouco ao contrário. É profundamente valorizante constatar que não chegou a lugar nenhum. Certo? Então, filósofos conversando entre si, a palavra aporia é uma palavra super frequente, né? E dizer, nossa, a minha reflexão rapidamente constatou um final aporético. Não tem problema. Porque, de certa maneira, isso é informar o quê? Eu cuido de temas para os quais não há solução racional possível. E quem faz isso, normalmente, são pessoas especiais. Por isso, é um traço de distinção e de nobreza, né? Chegar numa aporia, exatamente o contrário do mundo do capital, né? Do mundo que existe, provavelmente. Muito bem. Qual é a aporia do pensamento aristotélico sobre o tempo? Isso você pode dizer, né? A aporia aristotélica sobre o tempo do livro 4 da física. Diga com naturalidade, decore antes de sair de casa. A aporia do livro 4 da física, a reflexão aristotélica sobre o tempo. O que é que Aristóteles diz? Existe um problema no tempo insolúvel. Por quê?
Vamos comparar o tempo com o espaço. No espaço você tem um plano, e nesse plano você tem pontos que coexistem no tempo. Ótimo. E no tempo? No tempo você tem instantes, unidade fundamental do tempo, e os instantes não podem coexistir. Sim, o instante é por definição solitário. Lindíssimo. Né? Sublime como constatação, né? Você diz para alguém, você me alegra nesse instante. E esse instante, por definição, exclui qualquer outro. Todo instante é excludente de qualquer outro. Senão não seria instante. Não há dois instantes num só. Já tinha pensado nisso? Não é? Não há dois instantes que coexistam, porque a definição do instante é a exclusão de qualquer outro. Ora, se um instante exclui qualquer outro, de duas uma, ou esse instante fica aí, e a hora que o instante fica aí, o presente não vira passado, aonde eu cheguei? Me diga o que pode ser o presente que não vira passado. O presente que não vira passado é a própria definição de eternidade. Se o instante fica aí, ele é presente que não vira passado. Portanto, ele é eterno. E eu não estou falando de eternidade, eu estou falando de tempo. É preciso que o instante saia daí. Não é fantástico, cara? Né? Você pega e fala, nós somos temporais. É preciso que o instante saia daí. Então a pergunta é, o que vai tirar o instante daí? E na hora que você pensa, o que vai tirar o instante daí, a única resposta, outro instante. Só que para um outro instante tirar o primeiro instante daí, de certa maneira, ele precisa tangenciar esse outro instante. Porque ninguém destrói nada sem uma certa copresença temporal. Eu não posso destruir algo no passado. Eu não posso destruir algo no presente. Portanto, para um instante destruir outro instante, os dois têm que estar no agora, no presente, no instante. E isso não é possível. Portanto, velho, você percebeu? Não tem nenhum idiota aqui. Tá certo? O nego é bom de bola. E esse cara, 350 antes de Cristo. Você tem noção de como viviam essas pessoas? Tal? Não tem Macintosh, não tem nada, não tem consulta ao Google. É no meio do mato. Né? O cara fala, porra, o tempo. Né? O tempo é foda, cara. Por quê? Porque se o instante fica, ele não sai dali. E para o instante sair dali, ele precisa ser destruído por algum semelhante. Para ser destruído por algum semelhante, tem que haver coabitação no tempo entre dois instantes, o que é absurdo. Portanto, seja lá como for, o tempo é um absurdo. E por isso eu cheguei numa aporia. E foda-se, dancei, acabou, tal. Eu espero que você tenha entendido a maravilha do pensamento de Aristóteles. Sabe por quê? Porque Aristóteles já falou muita besteira. Entre elas, que o universo é finito e tal, né? Mas esta aí não foi vencida até hoje. Portanto, quem quiser falar sobre o tempo, tem que falar do livro 4 da física. Ouça-me. Falou sobre o tempo, livro 4 da física, porque Aristóteles chegou num problema que não foi desatado até hoje. Ponto final. Na sequência de Aristóteles, eu trago um autor que eu esqueci de falar ontem, e que me parece que tem uma reflexão sobre o tempo absolutamente singular e particular e maravilhosa, que é Epicuro. Você se lembra, e eu vou rapidamente ao ponto, você se lembra que Epicuro tinha um critério para a vida boa, que é o critério do prazer. Você se lembra que para Epicuro, de certa forma, a vida boa não é qualquer prazer, mas é a capacidade de ter prazer com coisas simples.
Portanto, de certa forma, a pior das vidas é a vida estuprada, é a vida em que você, para ter prazer, precisa de coisas sofisticadíssimas. Em outras palavras, o hedonismo epicurista é rigorosamente o contrário do hedonismo de Mastercard. Não é? Tá certo? É rigorosamente o contrário. Você vai lá, Epicuro, pai do hedonismo. Então você vai, então eu já sei, coisa de shopping center. É o contrário, rigorosamente. Vive bem aquele que tem capacidade de ter prazer com coisas simples. Ora, Epicuro vai soltar, na carta a Meneceu, uma reflexão absolutamente fascinante. Só existe para nós um tempo possível de ser mensurado, de ser avaliado e de ser cogitado. É o tempo do prazer. Ora, o que é que Epicuro está dizendo? Se existe no mundo alguma temporalidade, nunca poderemos saber nada sobre ela. Portanto, toda e qualquer temporalidade é o que hoje nós chamaríamos de subjetiva. Em outras palavras, toda e qualquer temporalidade é uma sensação, é uma percepção. E é claro, como para Epicuro a sensação maior é a sensação do prazer, para Epicuro toda perspectiva de percepção temporal, ela se estrutura no binômio prazer e dor. Paro por aí para você refletir, afinal de contas, eu acho que você já percebeu que existem tempos duros de passar. E existem tempos que passam sem você se dar conta, tempos que você lamenta que não passem, tempos que você lamenta que passem rápido demais, e isso parece mesmo ter a ver com o prazer. Beleza? Não é? Eu falo aqui durante 2, 3 horas, há aqueles que terminam e lamentam o fim, há aqueles que lamentam o demorar do fim, e tudo tem a ver com o prazer super heterogêneo que cada um de vocês tem com o meu discurso. Nada mais a dizer, reflexão importantíssima, maravilhosa, carta sobre a felicidade, carta a Meneceu, Epicuro, à disposição das melhores livrarias do ramo. Muito bem, dentro dessa perspectiva de avanço clássica que a gente costuma fazer, eu vou imediatamente passar para Agostinho. E aqui eu faço uma advertência. Agostinho é o mais importante pensador sobre o tempo da história do pensamento filosófico. Portanto, não tem como falar do tempo sem falar de Agostinho. Então, você vai dizer, tanto quanto a física de Aristóteles, eu diria que mais do que a física de Aristóteles. E aonde é que está a reflexão sobre o tempo em Agostinho? No livro 11 das Confissões. Então isso aí é mais conhecido que andar para frente. Tempo em Agostinho, livro 11 das Confissões. Então, normalmente, o livro 11 das Confissões, quem estuda filosofia, tem as confissões na estante. E se o fulano é estudioso de filosofia, pode apostar. Você tira Confissões, a parte do livro 11 está mais enegrecida do que a dos outros livros. Porque o livro 11 é infinitamente mais importante do que os outros para a história do pensamento. O livro 11 é do caralho, velho. É muito. Uma vez. Não se queixe, pois essa é só a primeira vez. Já estou há 40 minutos falando. Tenho o direito de um primeiro caralho, que já é o segundo. Livro 11 das Confissões. É que se eu parar de fazer isso, eu serei menos eu do que já fui. E não devo me curvar a nenhuma tirania pasteurizante. Ora, o que diz Agostinho? Agostinho é muito legal porque Agostinho pensa sobre o tempo conversando com Deus. E ele vira para Deus e diz, por que não saio do lugar, cara? Né? É muito interessante porque há uma certa indignação. Por que você sabe tudo e eu não sei nada? E de certa maneira, Agostinho começa dizendo, se você
não me pergunta nada, ou enquanto você não me pergunta nada, eu sei exatamente o que é o tempo. Agora, quando você me pergunta, eu já não sei mais. Bom, essa frase, que você encontra em para-choque de caminhão, essa frase é uma espécie de marco fundador na filosofia de um conceito que nunca mais vai sair da pauta, embora Agostinho não tenha batizado o conceito, mas botou ali a ideia, que é a do pensamento intuitivo. Ninguém definiu melhor a intuição do que Agostinho aí. Eu sei, mas não sei dizer. Eu sei, mas não sei transformar em discurso. Eu sei, porque intuo, mas não me pergunte do que se trata. Depois que eu li isso, nunca mais me dei mal em prova oral. O professor faz a pergunta, né? Me lembro disso na faculdade de Direito, né? O professor, aquelas coisas típicas de direito, qual é o prazo para interpor um embargo de declaração reclusivo, obtruso, na terceira instância do caso. Professor, isso me faz lembrar Agostinho. Enquanto o senhor não me perguntou, eu sabia. E como o senhor está me perguntando um prazo, isso me fez lembrar ainda mais Agostinho, porque é uma questão de tempo. Afinal de contas, o que é o prazo, senão o próprio tempo? E é por isso que eu não posso saber, se nem Agostinho soube. É zero, mas é zero fino, velho. Tem zero idiota. E tem zero em alto nível, né? A segunda perspectiva do pensamento agostiniano é inesquecível. Agostinho vira para Deus e diz: eu já sei por que eu não sei nada sobre o tempo. E isso já é um passo espetacular. Ou, em outras palavras, por que Aristóteles chegou na aporia que chegou? Por que nunca ninguém deu uma solução sobre o assunto? É porque não pode dar. E por que não pode dar? Porque nós estamos imersos na temporalidade. E ninguém pode falar sobre nada estando dentro dela. É como um ponteiro de um relógio vê as horas do relógio. É impossível. Né? Por quê? Porque como estamos na temporalidade, nada sabemos sobre ela, posto que a reflexão sobre qualquer coisa pressupõe uma certa exterioridade, um certo recuo de observação que nós não podemos ter. E aí ele vira para Deus e diz: só o eterno pode saber o que é o temporal. Por isso você, Deus, sabe o que é o temporal e eu não posso saber, porque sou o próprio temporal. E nunca podemos saber exatamente quando somos o que queremos saber. Finíssimo como reflexão. Mas Agostinho não baixa a guarda e continua. O pessoal diz por aí que existe passado, presente e futuro. Sobretudo os gramáticos. E você sabe que Agostinho era professor de... é o que a gente chamaria hoje de linguística e literatura. Lá onde ele nasceu, na Argélia, antes do momento em que ele quis virar santo e largou a família para ir para Roma. Estranha santidade. Mas o pensamento é magnífico. Passado, presente e futuro. Só que o passado não é, nada é no passado, o passado não tem existência material, o passado não é nada, o passado não existe, o passado não é. O futuro, tão pouco. Nada existe no futuro, o futuro não tem existência material, o futuro não é. Sobrou-nos o presente. Mas estranho o presente, que também não é. Porque se fosse, permaneceria.
e seria eternidade. Estanho presente, que para ser tempo, precisa deixar de ser e transformar-se em passado. Eu fico fascinado. Eu fico fascinado e olha que eu já ensinei isso algumas centenas de vezes e cada vez que eu explico, o meu olho brilha. Porque perceba, para que o ser seja, não pode deixar de ser. Se o presente é, tem que continuar presente. Se for presente que continua presente, é um instante que não sai dali, é a eternidade. Portanto, para que o presente possa ser tempo, ele precisa não ser. Ou deixar de ser. Virar passado. Portanto, estamos na mão de um presente que não é. Porque está na sua índole temporal tornar-se passado. E aí Agostinho vira para Deus e diz, percebeu, velho? Não tem saída, porque eu sou temporal. O tempo tem que ser. É o quadro material da minha existência finita. Então o tempo tem que ser. O que é o tempo? O passado não é, o futuro não é, o presente não é. Então Agostinho vira e diz, bom, de qualquer maneira, o presente pode virar passado, mas isso me permite, de certa forma, aceitá-lo como um deixar de ser. E isso já me basta. E é a partir desse presente que deixa de ser, que eu vou criar 3 novas categorias de tempo. É o passado presentificado que deixa de ser, o presente presentificado que deixa de ser, e o futuro presentificado que deixa de ser. Professor, eu não sei se eu entendi. Então é simples. O que é o passado? O passado é uma forma particular de presente. O passado é o presente quando lembramos dele. Passado. O passado, portanto, é uma reconstrução da memória operada no presente. O passado, portanto, é tão presente quanto qualquer presente. O passado é o presente quando reconstrói ocorrências experienciadas no passado. O passado, portanto, é memória. E memória é produção intelectiva no presente, porque a memória é, se é presente. Presente que deixa de ser. E o futuro? O futuro é presente como qualquer outro. O futuro é presente quando pensamos sobre ele. O futuro é presente quando antecipamos. O futuro é presente quando projetamos. O futuro, portanto, é um presente como qualquer outro. O futuro, portanto, é presente, é futuro presentificado que deixa de ser. Portanto, veja só, passado presentificado, presente presentificado e futuro presentificado. Ou, se você preferir, passado no presente no presente, futuro no presente. Estamos melhorando a reflexão. Aí, Agostinho continua. O problema todo é que esses 3 tempos só existem para nós. Porque no mundo não tem nada disso. No mundo só tem a mais estrita instantaneidade do real. E, portanto, essa temporalidade que acabo de descrever não é a temporalidade do mundo, mas é a temporalidade da alma. E aqui Agostinho propõe uma divisão que não sai mais do cardápio do pensamento. Tempo do mundo, tempo da alma. Perceba que o tempo do mundo, entre outras coisas, se caracteriza pela impossibilidade radical de qualquer duração. No mundo, nada dura. O tempo do mundo é o tempo do relógio, é o tempo do cronômetro, é o tempo do tic-tac, é o tempo do já foi, já foi, já foi, já foi, do papagaio de Edgar Allan Poe.
É o tempo do deixar de ser. Ele é implacável Agora, o tempo da alma é um tempo regido por uma lógica que não é a do mundo, mas é uma lógica que nos é absolutamente própria. E no tempo da alma, as coisas duram. Ninguém aqui assiste a minha aula, né? 48, 49, 50, 51, 52. Por quê? Porque quando você está aqui na minha aula, pelo menos eu espero firmemente, a aula dura. Existe uma duração da alma, uma duração da aula na sua alma, que não encontra correspondência no mundo da própria aula, que é uma sucessão encadeada de palavras sem absolutamente nenhuma possibilidade de duração. Então eu acho que você percebeu que existe uma fronteira radical entre duas temporalidades, a temporalidade inexorável do mundo, do devir, e a temporalidade da alma, que é uma temporalidade absolutamente cheia de avanços, recuos, acelerações, retardamentos, durações e assim por diante. Portanto, nós temos a condição de controlar a chave do tempo, segundo uma lógica que é muito mais nossa do que do mundo. E aqui, o pensamento de Agostinho encontra, digamos, pelo menos nas suas ideias centrais, o seu fim. O pensamento de Agostinho normalmente costuma ser apresentado em sequência ao de Pascal. E um pouco isso se deve ao fato de serem dois pensadores cristãos, assumidamente cristãos. Entre os dois você tem 1200 anos. Pascal é um homem de 1600, é um matemático, que escreveu um livro chamado Pensamentos. E lá no parágrafo 148 ele fala sobre o tempo. Você percebe que uma aula como essa, para quem se interessa sobre a temática, é profundamente facilitadora. Porque, não é não? Já imaginou se tivesse que ir atrás, velho? Não, meio chato. Eu não sei se o Google... Mas é possível que faça. Então... próxima vez eu vou deixar você na mão do Google. Google é foda. No 148, Pascal vira para você e diz o seguinte. Porque Pascal dá uma bronca, como todo bom cristão. Você está acostumado a oscilar entre tempos que não são os seus. Quais são os tempos que não são os nossos? O passado e o futuro. E ele diz, observe os seus pensamentos. Ou estão chafurdados no passado, ou estão encantados com o futuro. E justamente você passa a vida inteira sem centrar, focar no único tempo que é o seu, o mais estrito presente. Ora, por que você faz isso, dirá Pascal? Porque o presente agride. E é exatamente porque você sabe que o presente agride que você foge dele. Como você não consegue fugir dele com o corpo, porque o corpo não aceita esse tipo de viagem, você foge dele com o que pode fugir, com a alma. E quando a alma foge do mundo, é Pascal quem pela primeira vez vai chamar isso de escapismo. Você escapa mesmo. Deixa o corpo lá e vai para lugares mais seguros. Seja no passado que você já viveu e sabe que naquele instante não te fará mal,
seja no futuro, que você não viveu ainda, e por isso tem a impressão de controlar melhor. Mas o tempo da alma, a temporalidade da alma, é em grande medida definida pela tristeza. É a tristeza que nos faz escapar. É a tristeza que nos faz fugir do presente. E o que é mais incrível, como a possibilidade do presente agredir é permanente, o escape para tempos que não são os nossos é inexorável. E, portanto, enquanto o nosso corpo se encontra inscrito no presente, a nossa alma encontra-se navegando e oscilando entre passados já vividos e futuros ainda por viver. E Pascal dá uma bronca. Uma bronca que nos faria pensar que o que ele quer é que vivamos focados na presencialidade. E Pascal termina isso aí de maneira maravilhosa. E ele diz, presta atenção, velho. Ele diz, nunca o presente é o nosso fim. Muito legal. Só o futuro é o nosso fim. E o presente é sempre meio. Razão pela qual só vivemos a felicidade como projeto, como esperança. E de tanto esperar por ser feliz, é perfeitamente normal que nunca sejamos. Porque sempre esperamos. Espetacular. Você não se lembrou de nada? Lembrei que deixei o gás ligado. Não, eu digo da filosofia. Você lembra do conceito de eudaimonia? E o que dizia Aristóteles na eudaimonia? A vida eudaimônica, o instante de vida eudaimônico, é o instante de vida soberano, que vale por ele mesmo, na mais estrita presencialidade. Que não precisa de nenhuma outra vida para se justificar. Lembra que eu dei o exemplo do menino que estudava matemática e quando desfruta da matemática tem tesão, mas no dia seguinte, não sei se você percebeu, mas a eudaimonia aristotélica é traduzida por Pascal aqui numa reflexão sobre a temporalidade. Ou seja, Pascal pega a tese eudaimônica de Aristóteles e dá a ela uma dimensão de temporalidade. Em outras palavras, companheiro, o futuro é o nosso fim. O futuro é sempre a nossa finalidade. E você sabe por quê? Isso Pascal não diz, mas quem diz sou eu. Porque toda missão, toda finalidade, todo fim tem que estar fora da vida. Ou você já viu alguma missão na vida? A missão tem que estar fora. Costuma ter em banner. Está fora. A missão da Nestlé é acabar com a fome do mundo, exatamente porque não acabou. Porque quando acabar, desaparece como missão, tornou vida. A minha missão é a glória, exatamente porque é ótima, ela não vai chegar nunca. Então é ótimo como missão, velho. É ponto fora da vida. E, portanto, a felicidade nunca é exatamente missão, porque quando for missão, estará sempre fora. E, portanto, vivendo na tristeza, temos a felicidade como espécie de delírio missionário. Olha que bárbaro, velho. Espetacular como reflexão. Enquanto a felicidade não entrar na presencialidade da vida, ela se tornará sempre um escape. Quer na nostalgia, quer na esperança. E entre nostalgias e esperanças, a nossa felicidade vai ficando sempre longe do mundo da vida, que é no instante, no presente, aonde o corpo está. Portanto, o que é que Pascal sugere? Um alinhamento entre corpo e alma, né? Um alinhamento entre corpo e alma. Ou seja, que a tua alma possa estar lá onde o teu corpo estiver. Dentre vocês, haverá centenas viajando nesse momento, né? O que eu vou fazer daqui para cá? O que eu fiz? O que eu fui? O que eu deixei ganhar dinheiro? Então, é lamentável que o corpo de vocês esteja aqui e a alma alhures, porque isso é vida desfocada.
Agora, olha que você está no lugar do corpo, e ali focado, do caralho, você está na presencialidade. Mas isso só é possível, evidentemente, quando o real não agride. Qual é o problema da história? O problema da história é que você não escapa só quando o real agride efetivamente. Você escapa ante a possibilidade do real agredir. Por quê? Porque o escapismo é o resultado do medo. Você supõe que o real vai agredir e por antecipação você já entra doido, já entra fora do eixo. Né? Por quê? Porque tem receio de um real agressor, mesmo quando ele eventualmente não seja efetivamente. Bom, dentro dessa lógica pascaliana, a gente, de certa maneira, entrou na modernidade. E eu gostaria de entrar nessa modernidade com você, tratando de uma reflexão sobre o tempo bastante atrativa, que é a de Berkeley. Você se lembra de Berkeley? Não há quem possa esquecer. Professor, quem é mesmo esse Berkeley? Esse Berkeley é aquele cara que achava que o mundo não existia. Né? Eu sempre explico assim, no senso comum dos despreparados, achamos que tem duas coisas diferentes: o mundo e o que eu percebo do mundo. E esses despreparados, que nunca entenderam nada, acham que o que você percebe do mundo é um pedaço pequeno do mundo. Veja só. Então, o mundo é grande e num determinado momento, o que eu percebo é um recorte do mundo. Isso é o que você acha. Porque você não é berkeleyano, porque você toma as coisas como elas aparecem para você, e você tem a tola ilusão de que o mundo vai além da sua percepção. E o que vai propor Berkeley, você se lembra? Não tem dois, só tem um. A percepção. E o resto do mundo que eu não percebo? Não é. E a minha casa só é quando percebida. Não, psicopata. Mas é claro que Berkeley tem seus argumentos. Toda a minha percepção do mundo se dá em mim. Razão pela qual eu posso perfeitamente acreditar que o mundo esteja em mim. A visão eu vejo em mim, não em você. Né? Quando eu vejo você, eu não vejo você em você. Eu vejo você em mim. Eu não sabia disso. Devia saber. Porque você estudou Berkeley no ensino médio, quando Berkeley contou para você, que ele era físico, especializado em ótica, que o que você vê não é o mundo, mas a luz que bate no seu olho e que reflete o mundo. Portanto, o meu olho não sai de mim para ir até você. É a luz que traz você até mim, mas não é que traga você até mim. Então eu acho que você percebeu que, de certa maneira, o paladar sou eu que fabrico, o vinho não tem gosto. O cheiro sou eu que fabrico, o mundo não tem cheiro. A audição sou eu que crio o som, porque o mundo é silencioso. Basta furar o tímpano, você vê, você não ouve nada. É você que vibra, é você que fabrica o som. E, portanto, de certa maneira, todas as tuas percepções são você. Ora, se o mundo é você, metade do caminho está feito para você entender a do Berkeley. Eu sempre recomendo o filme Matrix. Hoje vieram me falar do filme Matrix. Não é por apreço cinematográfico. Eu não entendo nada de cinema. É por recurso pedagógico. No filme Matrix, tem lá o cara na geleia. E toda a vida é como se fosse um filme, que só ele vê. Professor, mas nós estamos todo mundo aqui como só uma pessoa vê. Não é verdade. Aquilo que eu estou vendo, nenhum de vocês está vendo.
Ah, sim, mas aquilo que nós estamos vendo, todo mundo está vendo. Está nada. Cada um de vocês está vendo um mundo diferente nesse instante. E não é só cada um de vocês. Cada um dos homens sobre a terra nesse instante percebe um mundo diferente. Se é assim, se não há coincidência entre percepções, por que acreditar na existência de um único mundo onde todos nós estamos inscritos? Por que não acreditar que cada um vê um filme diferente? E depois, tem outra. Quem me garante que você vê um filme como eu? Quem me garante que você não é só uma personagem do meu filme? Aí você vira para mim e diz, eu garanto. Sim, você mente. Você é uma personagem mentirosa colocada aí para dizer que vê mundos como eu. Mas você é só filme. E quem é que percebe? Eu. E quem é o mundo? Eu. E quem é o universo? Eu. E quem é eu? A minha percepção. Quer dizer, professor, que o senhor acha que está sozinho no universo? Não. Que eu sou o universo. É diferente. Porque para estar sozinho no universo tem que ter o universo e eu. Aí vi que você não entendeu porra nenhuma. Não tem universo. O universo sou eu. E você ri. Já riram de Galileu também. Já riram de Copérnico também. A gente gosta de rir de tudo que escapa à nossa ignorância. Eu já fiz grupo de estudo de Berkeley. Eu estava pensando em lançar um online. Por quê? Porque assim eu não vejo as pessoas enlouquecerem tão de perto. Cada um enlouquece na sua cidade, entendeu? Eu não vejo. Porque na hora que passar pela sua cabeça que Berkeley possa ter razão, por um único segundo, você já enlouqueceu. Porque aí você começa a pensar, puta, será que esse mundo que eu acho que está aí, será que é só um delírio da minha cabeça? E aí você começa a perceber que os sonhos são tão reais. E será que não é a mesma coisa? Fudeu, cara. Porque você já olha para o outro cara e já pergunta, não queira me enganar, seu verme. Hein? Você sabe quem é um leitor de Berkeley desesperado? O matemático John Nash. Você assistiu ao filme Uma Mente Brilhante? O matemático John Nash esteve na minha escola há 15 dias. E na fala dele, ele falou de Berkeley 3 vezes. E você, se assistir a Mente Brilhante, vai entender por que eu estou falando. Né? Prêmio Nobel, teoria dos jogos e tal coisa e tal. Bom, e o tempo para Berkeley? Claro que não tem tempo do mundo, porque não tem mundo. Portanto, a dualidade de temporalidade agustiniana cai por terra em Berkeley. E só há um tempo, o tempo das percepções. E você dirá, professor Clovis, mas essas percepções que se apresentam ao meu espírito, não sou eu que as fabrico? Claro que não. Você é só um ser percipiente. O mundo é um ser percebido por você. E quem é o diretor do filme? Deus. Definidor de toda a temporalidade da sua percepção. E o que é o tempo? O ritmo fílmico e cênico das percepções temporais. Professor, de certa forma tem a ver com Epicuro? De certa forma. Porque nos dois casos, ouça-me, nos dois casos o tempo é estritamente subjetivo.
Eu estou falando isso entre aspas, porque é claro que a noção de sujeito é uma noção moderna e Epicuro jamais falaria em sujeito. É só para você entender. Os dois casos, o tempo é estritamente subjetivo. Mas existe uma diferença. Para Epicuro, o tempo é uma questão de corpo. Para Berkeley, o tempo é uma questão de alma. Para Epicuro, o tempo é uma questão de sensação temporal, prazer. Para Berkeley, o tempo é uma questão de percepção da alma. Portanto, percebeu? Nos dois casos, quem define o tempo sou eu. Só que no primeiro caso, o eu que define o tempo é o corpo. No segundo caso, o eu que define o tempo é a alma. Ora, é nesse momento que é altamente auspiciosa a reflexão sobre o tempo de David Hume. Agostinho tinha dito, tem dois tempos, o do mundo e a da alma. O tempo da alma não tem nada a ver com o tempo do mundo. Porque o tempo do mundo dialoga conosco com o corpo. O nosso corpo está inscrito na temporalidade do mundo. E a nossa alma tem uma lógica de durabilidade que é outra. David Hume dirá, não é bem assim. E por que não é bem assim? E essa é a tese. Porque a temporalidade do nosso corpo também não coincide com a temporalidade do mundo. E por que não? De uma certa maneira, o que David Hume estaria propondo é que nós temos 3 temporalidades. Mas aí ele dirá, não são 3, são 2. Porque corpo e alma é a mesma coisa. Então existe a temporalidade do mundo e continuamos com outras 2. A temporalidade do corpo e alma. Porque a temporalidade da alma tem mais a ver com a do corpo do que com a do mundo. Professor, não entende porra nenhuma. Então venha comigo. Você bate a canela na quina da cama. O tempo do mundo é o tempo do encontro com a cama. Mas a dor transcende o tempo do encontro. Ou não? Ou por acaso a tua relação com o mundo é assim, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Dor, prazer, não senhor. As minhas sensações são temporalmente assimétricas, distintas dos encontros com o mundo. O tempo do mundo é o tempo dos encontros. Mas o tempo das sensações é muito diferente do tempo dos encontros. E o exemplo da canela na quina da cama pode se multiplicar ao infinito. Porque quando você encontra uma jovem que te alegra, a alegria não dura o exato tempo do encontro. Não é verdade? E ela vai embora e você continua alegre. Bobo, alegre. A alegria dura mais do que o encontro com o mundo que lhe deu causa. Portanto, o tempo do corpo não é o tempo do mundo. Quer terceiro exemplo? Você degusta um risoto de quiabo com camarões. Prato magnífico. O prato é tão magnífico que dá direito ao prato.
mas os efeitos que o risoto produz sobre o corpo transcendem e muito o encontro que lhes deu causa. Não preciso entrar em detalhes, mas aquela baba do quiabo é um lubrificante interno. Eu fiquei com um enorme receio de esquecer toda a aula durante a noite. Quando você assiste a uma aula minha, eu suponho atrevidamente que ela te alegre em algum momento. E eu suponho que essa alegria dure mais do que a duração da aula. Porque há quem me escreva, há quem vá buscar o meu livro, há quem leia o livro. Há quem prove que leu o livro. Há quem levante num sábado de sol. E há quem volte aqui. E quando volta aqui, não pode começar tudo de novo. Já chega alegre. Por isso a alegria da aula dura mais do que a aula. Os afetos duram mais do que o mundo. O tempo dos afetos é diferente do tempo do mundo e dos encontros com o mundo. E é isso que vai levar David Hume a comparar os encontros do mundo à corneta e o tempo dos afetos à harpa. Que você olha isso, caralho. Entendi porra nenhuma. Que caralho entrou uma corneta aqui? O que é mais interessante no David Hume, Tratado da Natureza Humana, catatal assim, né, onde tem a função do tempo, é que ele diz, né, a temporalidade do mundo é como uma corneta, a temporalidade dos afetos é como... Ele não fala corneta, fala instrumento de sopro. Seria engraçadíssimo você falar corneta. Corneta, né, a corneta é um instrumento de corda, é uma harpa. E diz, ponto. E aí muda de assunto, né? Pimba! Agora vamos falar... O que ele quis dizer com isso? A corneta emite som enquanto é assoprada. Essa é a crença agustiniana, da correspondência entre o tempo do mundo e o tempo dos afetos. Como se fosse uma corneta. Encontrou, doeu. Desencontrou, não doeu. Seria alegre e triste. Seria alegre quando é triste e triste quando é alegre. Você sabe muito bem o quanto as sensações duram mais. Milhões de exemplos passam pela minha cabeça, mas com o espírito policialesco, eu já não tenho mais condição de dizer nada. Mas tem coisas que ficam doendo dias, né? Por quê? Porque dói mais tempo do que o mundo que lhe deu causa. E a harpa é assim. Você dedilha e a harpa continua vibrando para além do dedilhar. O tempo dos afetos é a corda que vibra, agitada pelo mundo que os encontra. Não estamos mais autorizados. Modere o seu vocabulário. Comigo é assim, me entristeceu, eu devolvo. Aí, você encontra alguém e você simplesmente diz: a minha corda afetiva ainda vibra por um dedilhar alegre que você me proporcionou há tanto tempo. Ou não é assim? Ou será que você
já entrou na lógica pós-moderna de beijar 40 bocas numa noite. Eu não sei se você está me entendendo, porque haverá quem proponha o contrário, né? Haverá quem diga que você tem que estar antenado com o mundo. E estar antenado com o mundo é deixar-se escravizar por uma temporalidade que não é a tua. Eu não sei se você já percebeu, mas essa questão de temporalidade subjetiva é uma questão de poder. Professor, eu não entendi. Você nunca fez exército? Já que é para falar de poder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu não sei se você percebeu, mas nessa temporalidade subjetiva que é a nossa, a civilização não dá trégua e não deixa você viver ao sabor das cordas dedilhadas. Um executivo competente é um executivo que olha para você e diz: rapaz, eu quero um pouco de ritmo aí, rapaz. Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Você é um mole, velho. Um casal japonês, o marido vai na frente, a mulher um pouco mais atrás. Questão de poder. E tudo passa por um certo encontro de ritmos. E exercer o poder sobre alguém é determinar-lhe um ritmo que interessa a quem exerce o poder. Então é óbvio que dentro dessa perspectiva, a luta pela soberania existencial passa por uma luta pela soberania de uma certa cadência temporal da própria existência. Você imagina um filósofo numa bolsa de valores. Não sei se você me entendeu. Eu não sei se você entende que a bolsa de valores é um espaço de tiranização de temporalidades. Ou você entra naquele ritmo, ou, evidentemente, você é massacrado. Mas eu te diria que uma faculdade de filosofia é tão tirânica quanto. Ou você entra naquele ritmo, ou você é massacrado. Se você entra no ritmo da bolsa de valores, amigo, né? Pode tirar da tomada, porque aqui a nossa temporalidade é outra. Até porque, nesse ritmo, não passaremos do primeiro centímetro de profundidade. Toda instituição é um espaço orquestrador de cadências existenciais. A obra é Michel Foucault, Arqueologia do Poder. Arqueologia do Saber. Entenderam a harpa e a corneta? Contemporâneo de David Hume, Kant. Kant tem uma reflexão sobre o tempo que é tida e a vida como das mais complexas, das mais completas, das mais nobres, e Kant é, tanto quanto ou mais que Aristóteles, o Everest da filosofia, e a crítica da razão pura é o lugar onde a reflexão sobre o tempo se encontra. A crítica da razão pura é, ao juízo de 99% dos filósofos, o mais hermético livro de filosofia já escrito. O que é o tempo para Kant? Kant concordará com Epicuro, concordará com Berkeley, concordará com um monte de gente no seguinte ponto: o tempo não é um dado do mundo. Portanto, o tempo é uma questão subjetiva. Mas a inovação do pensamento de Kant é que Kant considera o tempo como uma condição do homem, uma competência inata do homem para conhecer o mundo.
E aí ele é totalmente inovador. O que isso quer dizer? Você se lembra, conforme eu já expliquei, que para os gregos conhecer o mundo implicava contemplar o mundo. Por quê? Porque o mundo digamos, revela a inteligência que o ordena. Então, a mera contemplação do mundo permite o seu conhecimento, porque o mundo é nele mesmo inteligente e ordenado. O método é o método contemplativo. Teoria, em grego, contemplar o divino, a inteligência que organiza o mundo. Chega na modernidade, o homem descobre que não é assim. O mundo não é ordenado, a inteligência divina que ordenou o mundo não é isso, e, portanto, para conhecer o mundo, eu não posso simplesmente contemplá-lo, porque não há nada a conhecer pela contemplação. Sendo assim, o conhecimento passa a ser uma produção, uma construção do homem. O homem deixa de ser passivo no processo de conhecimento e passa a ser ativo no processo de conhecimento. Ele vai fabricar conhecimento. E como é que ele vai fabricar conhecimento? Ele vai fabricar conhecimento fazendo associações entre fenômenos que se apresentam ao seu espírito. É essa a ideia. Muito bem? Ele vai fazer sínteses. Em grego, síntese, ligação entre dois fenômenos. Isso tem a ver com isso. Né? Como eu já expliquei, o fígado do coelho e o açúcar no sangue do coelho. Foi preciso ir lá e fabricar essa relação que, contemplando, jamais encontraríamos. Ora, então, diz Kant, para eu entender o que é conhecer, eu não tenho que entender o mundo, mas tenho que entender o homem que conhece o mundo. O homem que produz conhecimento sobre o mundo. Eu tenho que entender os limites da razão. Eu tenho que entender as condições humanas de produção do conhecimento. O mundo é secundário. O que importa sou eu. Giro antropocêntrico. O homem no centro. Explicação irritantemente clara. Aí você dirá, quais são as condições humanas para conhecer? Aristóteles, Kant dirá, nós temos competências inatas, que Kant vai chamar de categorias do conhecimento. Essas competências inatas, uma espécie de estrutura para conhecer que todos temos, será completada com experiências sensoriais no mundo. Então, existem dois tipos de conhecimento. Conhecimento a priori é aquele que já existe antes de qualquer percepção, e conhecimento a posteriori é aquele que depende das experiências sensoriais. O conhecimento é a combinação do que eu já tenho como tecnologia com o que eu vou encontrar no mundo. Percebeu? Portanto, Kant é o primeiro a, de certa forma, aproximar racionalistas e empiristas numa única teoria do conhecimento. Daí a sua genialidade. Não existe conhecimento sem olhar o mundo, como queria Descartes, e não existe conhecimento sem considerar categorias inatas da razão, como queriam os empiristas ingleses, como Locke, Berkeley, Hume, etc. Então, acho que você percebeu, eis aí a nossa perspectiva. O conhecimento é híbrido, ele é, ao mesmo tempo, instrumentação racional inata e experiência sensorial. Mas voltemos à parte inata, às categorias do conhecimento, aquilo com o que você já nasce para conhecer. Competência que já é tua, vem de fábrica. São muitas, eu vou destacar 3. Primeira, causalidade. A causalidade não se aprende, a causalidade é inata. O homem nasce buscando causalidades. O homem nasce perguntando o porquê. O homem não se contenta com o mundo e quer saber o porquê do mundo. O homem não aceita o instante pelo instante. O homem quer saber de onde as coisas vieram. E isso não é um aprendizado. Isto é inato. Convicção do pensamento kantiano. Ele dá até um exemplo. Você põe um bebê e um gato lado a lado. E você joga um novelo de lã. O gato vai atrás do novelo de lã, satisfeito com a presença do novelo.
O bebê olha de onde o novelo veio. Insatisfeito com a presença, quer saber mais, quer saber da onde o novelo veio, quem deu causa ao movimento do novelo, e, portanto, a causalidade é absolutamente, digamos, instintiva. E as duas outras categorias mais conhecidas são o espaço. Em outras palavras, o espaço não é um dado do mundo, o espaço é uma categoria a priori do conhecimento que permite a você situar o mundo à esquerda e à direita, ao fundo e ao raso, em outras palavras, a situar as ocorrências umas em relação às outras topograficamente. E, finalmente, aquela que nos interessa é o tempo. Então, aprenda para Kant. O tempo não é um dado do mundo, o tempo é uma categoria a priori do conhecimento. Em outras palavras, o tempo é uma tecnologia de que dispomos para conhecer o mundo. Conhecer o mundo em que medida? Na medida em poder situar as ocorrências entre antes e depois. Na medida de, por exemplo, poder ordenar um protocolo em primeiro você faz isso, depois você deita o paciente na coisa, depois você fura o fulano em tal lugar, depois você fura em outro lugar, depois você esquece o bisturi no bucho do paciente. Aí depois você abre ele de novo. E depois, se ele morreu, você manda pela porta dos fundos do hospital para que ninguém veja. Depois você... Então, existe um protocolo, um procedimento, e esse procedimento implica uma temporalidade. Essa temporalidade te parece óbvia, mas ela é uma categoria a priori do conhecimento. Então, e é o tempo um instrumento que todos nós temos. E por que isso não... Kant dirá, ele pergunta, por que só eu digo isso? É porque o tempo e o espaço, como são compartilhados por todos e estão conosco desde que nascemos, não nos chama a atenção. O que nos faz acreditar ser um dado do mundo. Não é um dado do mundo. O tempo e o espaço são uma competência de que sempre dispusemos, tanto quanto a causalidade, para ordenar o mundo, conhecer o mundo e fabricar o conhecimento que é o nosso. Em outras palavras, são instrumentos nossos. Ou seja, graças a Kant, nós temos, a partir de Kant, uma profunda convicção. A convicção de que o conhecimento do mundo conta muito mais sobre o homem do que sobre o mundo. Fosse o homem outra coisa, o mundo seria outro. O conhecimento sobre o mundo seria outro. E, portanto, o conhecimento do mundo é limitado pelas condições materiais propriamente humanas de conhecer o mundo. E é claro que Kant dirá, somam-se a essas condições materiais condições sociais de conhecer o mundo. Políticas de conhecer o mundo. Etc. Portanto, se eu quero saber por que nós hoje fazemos pesquisa em tal área, eu tenho que, primeiro, pensar nas condições materiais de produção de conhecimento e, segundo, nas condições sociais de produção de conhecimento, ou seja, a quem interessa que esse tipo de pesquisa seja feita. Muito bem. De Kant a Nietzsche. E Nietzsche fala do tempo. Nietzsche fala do tempo num conceito consagradíssimo que é o conceito do eterno retorno. E é nesse momento que nós vamos conseguir entender um pouco mais da extensão dessa ideia. Não me abandona não. Já são quase 11h30, nós estamos aí há 2 horas, faltam mais alguns minutos, esse é o momento do arranque final. Professor, no final o senhor vai dizer o que é o tempo, não vai? Vou. No final eu vou. Claro, enquanto eu não disser, é porque ainda não chegou o final. Mas no final eu digo. Você olha para mim e diz, esse conceito de eterno retorno é intrigante. Porque se eu bem me lembro de Nietzsche, Nietzsche é um vitalista, não tem nenhum tipo de transcendência.
não tem nenhum tipo de idealidade, nem religiosa, nem laica, não tem Deus, não tem Santo Ambrósio, não tem anjos, não tem verdades absolutas, não tem sociedade sem classe, não tem paraíso, não tem Atlântida, não tem direitos humanos, não tem ideal democrático, não tem porra nenhuma, tudo é uma invenção do homem para enganar o outro, uma putaria geral. O único mundo que existe é o mundo da vida, onde energias devoram energias, etc. e tal, e forças ativas e forças reativas. Como assim? Eterno e retorno, dois absurdos. Não há eternidade e muito menos retorno num mundo vitalista, onde tudo vai para frente comendo o que dá para comer. Ora, então é preciso explicar. A eternidade a que se refere Nietzsche não é a de Santo Ambrósio, nem a do anjo Gabriel, nem a eternidade das ideias de Platão, nem a eternidade das verdades de Euclides, nem a eternidade da sociedade sem classe, do Eldorado comunista, nem a eternidade de Atlântida, nem a eternidade... Não. Ah, não é essa? Então, qual é a eternidade? É a eternidade imanente à vida. Mas a vida acaba. Pois é. Então, a que eternidade estará ele se referindo? O eterno retorno é uma espécie de metro existencial. Espécie de recurso que você tem para medir a vida. Não na sua quantidade, mas, diríamos, na sua qualidade. Ah, mas tem outros metros? Tem. Tem o metro dos 10 mandamentos, tem o metro da vontade de Deus, tem o metro do engajamento na revolução, tem um metro, tem 1 milhão de metros. A única diferença do metro qualitativo nietzschiano é que ele é o único que não está fora da vida, mas é imanente à própria vida. Não sei se você me entendeu. Se não entendeu, eu explico melhor. Buda disse, faça isso. Então eu vou verificar se eu vivo bem segundo Buda. Buda está fora, eu vivo aqui, eu pego o metro de Buda, aplico na minha vida e vejo se deu certo. Santo Ambrósio, Agostinho, caralho, Maomé, etc. E eu pego e vejo e aplico e vejo, né, qualidade de vida. Tem qualidade de vida? Redução da jornada de trabalho, comer linhaça, correr na praia, correr na Pampulha quando não tem praia, no Ibirapuera, comer tomate, fazer sexo uma vez por dia. Você sabe, a cada dia surge um novo tirano. Não pode comer ovo, deve comer ovo, não pode comer sal, deve comer sal, pimenta, pela orelha, não pela orelha, experimenta não sei o quê. Então eu acho que você conhece tudo que é forma de medir a vida que te vem de fora. Revista Nature, Science, Nova, Seleções, Capricho, Dieta da Lua, né? Dieta de Vênus. Então, claro, isso você conhece. Mas a diferença do Nietzsche é que o eterno retorno é seu. Não tem que comprar revista nenhuma, não tem que ler Bíblia nenhuma, não tem que ler o discurso de ditador nenhum, não tem que se engajar em nenhuma qualidade de vida corporativa, definida por algum presidente de empresa de cosméticos, nada. É você.
Aí você diz, professor, qual é o meu metro para medir a minha qualidade de vida? Será que eu posso eu mesmo desenvolver um? Ah, pode. Pode não, deve. E como é que eu sei quando a vida é boa? Você sabe quando a vida é boa. E naturalmente, você sabe quando o instante de vida é bom. Quando você deseja que ele não acabe. Seja ele qual for. Se te apetece comer linhaça, empapuce-se. Se te apetece comer pamonha, igual. Se te apetece, agora eu abro aspas, porque a linhaça e a pamonha, Nietzsche não escreveu. Mas Nietzsche escreveu no Zaratustra, se te apetece esforçar, esforça-te. Olha, veja isso num exército, né? Num time de futebol, ou em qualquer empresa. Não são exatamente semelhantes, mas enfim. Não. Se te apetece esforçar, esforça-te. Se te apetece repousar, repousa. Se te apetece fugir, fuja. É Nietzsche falando, moça. Eu não... Se te apetece resistir, resista. Eu não sei se você percebeu o porquê do fugir, porque fugir é entendido como uma coisa... Sabe, no padrão dos ditadores, fugir é entendido como... Nada. Se te apetece dar o sangue... Mas saiba bem o que te apetece. E não recue ante nenhum pretexto. Porque o universo se organizará para te dissuadir. Assim falava Zaratustra. O universo não se organiza para te dissuadir? Hein? Não passa um. Certa vez eu fiz uma brincadeira com os alunos para eles entenderem isso. E eu pedi que eles me encontrassem no dia seguinte, todos no estacionamento da faculdade. E eu vim vestindo uma saia escocesa e uma boina basca. E eu peguei e falei, observem como o universo se organizará para me dissuadir. E eles ficaram de butuca olhando e eles constataram, não houve um que não me abordasse. Claro, a chacota é a forma mais light da civilização de te encher o saco. Mas houve, com direito a testemunho na sala de aula, um fulano que chegou para mim e falou, tira isso daí, rapaz! Você é bobo ou é viado? Porque eu não sei se você entendeu, mas não é o comum você tolerar o eterno retorno do outro. Por isso o universo se organizará para te dissuadir. A briga é boa para viver um eterno retorno. Um instante de vida que você deseja não acabe nunca mais. Professor, mas ele não vai acabar nunca mais? Eu não seja bobo. É uma pergunta imbecil. Você, por acaso, já viveu alguma coisa que não acaba nunca mais? Ah, então se vai acabar, qual é a graça? A graça não é o que vai acontecer. Porque o que vai acontecer não é a vida. A vida é o instante. E o instante é a pretensão de que ele não termine. Por isso,
é um instante que não vira passado. E quando você deseja que o instante não seja substituído por outro, quando você deseja que o instante não vire tempo, mas vire eternidade, a sua vida é boa. O metro de Nietzsche é o metro da eternidade. Mas não a eternidade com Santo Ambrósio, a eternidade aqui. E você diz, aonde esse viado viveu e como é que ele chegou a essa conclusão? Pois é, cara. Porque eu não sei se você percebe a distância que esse cara está de nós. Você percebe a distância que ele está de nós? Não. Ou você sequer consegue avaliar? Sabe, é o tipo do cara que eu preferiria, eu acho, não encontrar, porque eu não saberia o que dizer para ele. Você imaginou? Porque qualquer coisa que eu disser, ele vai olhar para mim. E como ele não era exatamente gentil, ele ia dizer, meu, você é um bosta, cara. Sai da minha frente. Então é melhor a gente ficar entre nós, vivendo como do jeito que dá. Fazendo o quê? Respeitando a última capa da revista Capricho. Parece que tem uma receita agora ótima, viu? Você corre agora, mas você corre um dia no pé esquerdo, outro dia no pé direito. Parece que dá um efeito ótimo. E sai todo mundo pulando. Uma beleza. Mas só dá mesmo efeito se você comer uma empadinha de camarão depois. A eternidade é a receita de Nietzsche. Mas não qualquer eternidade. Uma eternidade pretendida. E qual é a condição para pretender uma eternidade? A de não aceitar outras que te são impostas goela abaixo. Sabe por quê? Olha só a do cara. Quando você vive por conta da vida eterna depois da morte, o que implicitamente acontece? De certa maneira, a vida é um delta T a suportar para chegar logo no filé mignon. E o que indiretamente isso quer dizer? Que o filé mignon não pode estar aqui. E na hora que o filé mignon não pode estar aqui, não há por que desejar que aqui seja a eternidade. Pelo contrário, há que desejar que aqui seja o mais passageiro possível, para que o filé mignon possa acontecer. Então qual é a vida de merda? Vai anotando aí os palavrões, a estatística. Qual é a vida ruim? É a vida em que você deseja o tempo. É a vida que você pretende como temporal. Ela será sempre temporal. Mas é a vida em que você clama para que o instante não se eternize, mas pelo contrário, se temporalize. Ou se você preferir, a vida que você quer que acabe logo. O instante que você quer que termine logo. E eu tenho a plena convicção que você entendeu o que eu quis dizer. Porque você sabe que tem horas que você quer que não acabe. E tem horas que você quer que acabe logo. Porque a nossa vida é um pouco assim. A nossa vida é um pouco assim. Quando o filme é bom, você lamenta o seu fim. Isso é uma forma de eterno retorno. Às vezes você vai fazer sexo e antes do sexo você clama pelo sexo. Chega no motel embalado. Aí vem o sexo. E você clama pelo orgasmo. E aí vem o orgasmo. E quando vem o orgasmo, você clama para que aquele instante pós-orgasmo vire passado o mais rápido possível. O que eu estou fazendo aqui?
E, sobretudo, o que você está fazendo aí embaixo. Talvez por isso garotas de programa cobrem antes. No momento do desejo, na falta. E não no momento de desejo que o presente vire passado. E eu tenho a impressão que você entende que o tal do eterno retorno, ele é mesmo um pouco raro. Porque ora ansiamos por apressar o futuro, ora ansiamos para apressar o presente, evacuando-o no passado. Mas desejar que o presente se eternize não é mesmo muito comum. E você dirá, professor, isso não tem a ver com Pascal? Diretamente a ver. Porque, afinal de contas, o que propunha Pascal? Propunha Pascal que todo escapismo era resultado da tristeza de vida mal vivida. E, portanto, todo foco no presente era recomendável. Também difícil de conseguir. Não tem a ver com Epicuro? Ah, tem, porque o metro da vida do Epicuro é o prazer, e o prazer não está nem no passado, nem no futuro, mas num presente de sensações. E eu tenho a nítida sensação de que você entendeu. O homem não consegue estudar o tempo senão a partir da sua própria temporalidade, senão a partir da sua própria vida, das suas próprias angústias, das suas próprias sensações. Dando razão a Agostinho quando fala com Deus. Talvez, para falar sobre o tempo, seja preciso mesmo estar na eternidade, seja preciso mesmo ser eterno, seja preciso mesmo ser você. Mas nós, enquanto inscritos na vida, só podemos olhar o tempo na medida em que nos afeta, na medida em que nos permite viver bem ou viver mal. E é exatamente nessa nossa condição temporal que o tempo se torna uma aporia aos olhos de Aristóteles, uma impossibilidade, um tema sem solução. E você terá passado 2h30 num sábado de sol, ouvindo um professor falar sobre um tema para sair do nada e chegar em lugar nenhum. Mas é exatamente na esperança que essa viagem do nada para o lugar nenhum tenha permitido, pelo menos num determinado segundo, que você desejasse que a aula durasse mais do que dura, que eu aqui me calo, na esperança de um singelo eterno retorno. Porque ele já bastaria, ele já seria tudo. É muito mais importante um eterno retorno do que a compreensão de que forma o tempo faz da própria vida uma vida triste. É preferível uma alegria incompreendida do que uma tristeza cheia e rica de noções inconsequentes. Muitíssimo obrigado e até a próxima, se Deus quiser.